mais uma vez com um convidado super especial para trabalhar um tema que é construindo redes. Como resgatar Juiz de Fora? A gente tem uma carência hoje na cidade de bons gestores, né? A gente tem a sensação de que a cidade está abandonada, né? Saúde, transporte, educação, infraestrutura, geração de empregos, lazer, não tem sido prioridade nas últimas gestões, né? E Juiz de Fora sempre esteve na vanguarda aí das grandes transformações, historicamente, né? A Manchester Mineira. Exatamente, a gente sempre esteve à frente, né, de tudo. E parece que a gente está estagnada aí no contexto aí de uma polarização entre direita e esquerda. Sim. Está castigando não só a nossa cidade, mas um país inteiro. E não traz nada de benéfico para ninguém, nem para um lado nem para o outro. Tá? Para dar uma luz a esse cenário tão obscuro, eu estou aqui com um jovem, né, com uma história de muita luta, né, no meio político, pessoal, com força, motivação, com ideias concretas, tá, e inovadoras. Um colega historiador, tá, militante político e estudante de pós-graduação em administração e gestão pública, Felipe Abranches. Boa noite, Mara. Obrigado. Obrigada a você gente, por estar aqui com a gente, prestigiando esse meu projeto. E vamos falar um pouquinho sobre esse tema, né? Juiz de Fora tem salvação? Olha, Mara, tem. Juiz de Fora tem porque, historicamente, você tem uma capacidade de criar pessoas públicas muito importantes. Você tem Tamar, mais recente, foi presidente do Brasil. E a gente tem as universidades, a gente tem cursos técnicos, a gente tem uma posição estratégica, se referindo à geografia da cidade. A gente está entre Rio, São Paulo e BH, com 4 grandes rodovias cruzando a cidade. Então a gente tem uma posição estratégica, um capital humano intelectual muito avançado. E sempre teve uma vanguarda na questão de tecnologia, de produção industrial, de progressismo. Então, desde a década de 70 para cá, Juiz de Fora se reflete como um espelho do que acontece com o Brasil como um todo. Você vê um decréscimo, uma desindustrialização no Brasil e, infelizmente, também atingiu Juiz de Fora. Você, Felipe, tem uma história de vida e de militância política que te torna um cidadão qualificado, capacitado e exemplo para muitos, principalmente para a juventude. Conta um pouco mais dessa sua trajetória, suas crenças, seus valores e a sua relação com Juiz de Fora. Tá. Bom, boa tarde de novo, bom dia de novo, dependendo do horário que você vai ver esse vídeo. O meu nome é Felipe Abranches, eu sou formado em História, faço pós-graduação em Gestão Pública e Administração. Não sou natural de Juiz de Fora, sou nascido em Patos de Minas, divisa com Goiás, mas eu sou de uma família muito grande. Eu fui adotado com um dia de vida por uma médica, pediatra, e sou de uma família muito grande. Ela adotou muitos outros filhos, no total somos 13, e ela foi nascida e criada em Juiz de Fora. Então ela veio para cá e nos criou aqui. Então desde os 10 a 20 anos, eu estou com 30, não sou tão jovem mais. Desde os 10 anos eu estou aqui em Juiz de Fora. Sou casado, tenho uma filhinha e milito desde o ensino médio. Sempre fui em manifestação, sempre participei de projetos sociais comunitários, isso vem de casa. A gente sempre resgatou animais, sempre teve uma pequena ONG dentro de casa. E quando eu fui para a faculdade foi quando eu comecei a militar mesmo. Foi quando eu fui participar de projeto social, de ajudas comunitárias e por aí vai. E quando eu virei professor, me formei professor, foi quando eu fui entrar em contato com a realidade mesma. Violência, criança fora de escola, evasão escolar, dificuldade financeira. Aí foi quando eu comecei a me envolver mais com um projeto mais concreto, prefeitura, ONGs e por aí vai. É uma história bonita essa, né? A gente tem que lembrar também que adoção não é caridade, adoção é um ato de amor. Sim. Né? A sua mãe aí adotou 13
Não, a mãe, um espetáculo. A mãe inteligentíssima, formou em medicina, pediatra, ela abriu mão da profissão por nós. E quando ela já estava no sexto, ela foi passar por Pato de Minas e um juiz, Luiz Fernando, não sei o que, não lembro o nome do menino, ligou para ela, já conheci ela de infância, e falou: Vaninha, nasceu um menino aqui ontem, quer? Então, aí ela me ganhou, né? Me deu um nome, sobrenome, e ali eu ganhei uma família. Então assim, eu tive uma segunda chance. Então desde o berço eu tive essa ideia de, olha, né, você tem noção de comunidade, noção de conjunto, noção de família. Ela sempre foi nossa mãe, nossa casa, nossas coisas, né? O plural sempre teve muito presente. Então ela meio que floresceu. A mãe plantou uma sementinha, foi florescer 20 anos depois, mas floresceu. É importante a gente falar isso porque é preciso acabar com esse preconceito sobre a questão da adoção, né? E legitimar essa maternidade, que ela é mãe também. Sim, a única mãe que eu tenho. Não contra, nada contra a moça que me gerou. Ela fez o favor de me dar para quem quis. Eu acho muito difícil você falar de maternidade e ter que obrigar todas as mulheres a serem mães. O vínculo do amor é sempre mais forte. Sim, a mãe é a que ama, a mãe que cria. Bom, vamos lá, né? É fato que Juiz de Fora tem uma carência aí de bons gestores, né? E a população tem se queixado muito desse abandono político, né? E econômico, né? Com a sua formação aí ampla e experiência diversificada, quais os fatores que contribuíram para a gente chegar a esse ponto de abandono, assim, essa sensação de abandono que a gente tem em Juiz de Fora? Olha, desde a década de 70, a gente tem no Brasil inteiro uma adoção de uma política liberal com políticas compensatórias, né? Você dá pequena cesta básica, você dá uma pequena assistência social, cota, etc. e tal, isso ao longo desses últimos 40 anos. Só que não há um abandono de uma política industrial. E isso você foi deteriorando o sistema econômico produtivo do Brasil. Juiz de Fora, agora chegando aqui, sempre foi conhecida como a Manchester Mineira. Tá no slogan do hino da nossa cidade, a mais bela e industrial. Sempre foi vanguarda, desde a virada do século XIX para cá. O Minas Gerais, Zona da Mata, especialmente o Juiz de Fora, tinha 3 grandes bancos, 4, sendo que um liquidou. Primeira hidrelétrica na América Latina, ferrovia, rodovia, indústria têxtil, indústria metalúrgica, um espetáculo de produtividade, de crescimento industrial que foi abandonado, mas foi abandonado no Brasil inteiro. Hoje a gente tem, se agarra, né, a ideia de cidade universitária, que salvou particularmente a cidade, mas ainda assim a gente tem um potencial espetacular com a área estratégica da cidade, a área geográfica, a produtividade acadêmica, que dá um caldo intelectual que pode ser transformado para a produtividade industrial, para a formação de emprego, que está aí. O que falta em Juiz de Fora, Zona da Mata, Minas, Brasil, é consertar a falha da política. Exato, né? Hoje, um dos grandes problemas da política, entrando aí nesse tópico que você tocou, né, é o despreparo e a falta de capacitação dos nossos gestores, né? Você está estudando, está investindo aí na sua formação. Mas os nossos administradores não têm formação nem experiência, né? E se cercam de burocratas que reproduzem aí práticas ultrapassadas, arcaicas, herdadas do modelo aí português do século XVIII. E estão sempre atreladas aí a interesses partidários de grupos religiosos ou econômicos. Como acabar com essas práticas e trazer bons gestores para a nossa política? Bom, a ideia principal é a participação popular. Parece muito esotérico falar sobre isso no contexto que a gente vive hoje, mas se a gente pegar exemplos concretos que a gente tem hoje, vamos lá, Londres, Inglaterra, hoje, desde 2001, que Londres passou a ter um prefeito na cidade, não tinha.
são um prefeito, 53, 55 vereadores, mas abaixo desses vereadores existem pelo menos 80 políticos, nem todos filiados, que participam diretamente com as ações sociais. São líderes comunitários, presidentes de bairro, diretores de escolas, hospitais e coisa e tal, que trabalham diretamente com a população e que fazem relatórios, que fazem levantamentos quantitativos, qualitativos, e eles juntam isso e vão diretamente nos vereadores. E junto com os vereadores eles votam um projeto de lei. Então sai dali, daquele caldo cultural, daquele diversificadíssimo a quantidade de pessoas e estratos sociais que depositam ali uma opinião política, uma possível proposta de lei. E dali formula-se um projeto de lei que vai entregue para os vereadores, que vai para o legislativo, que vai para o prefeito. Ou seja, há uma rede de influência que atua diretamente com a população, que eu chamo isso de cadeia espelhada, que você tem a estrutura oficial, vereador, prefeito, secretários, etc., e toda uma participação social, que é o presidente de bairro, o líder comunitário, etc., que exerce funções administrativas, por assim dizer, de forma totalmente filantrópica, sem receber, e que, se você espelhar os dois, eles têm a mesma estrutura, praticamente. Só que uma depende da outra. A cadeira do vereador, ela é só uma cadeira. Ela está vazia, ela não existe uma pessoa que é dona daquela cadeira. Agora aqui não, aqui existe gente. Então daqui brota o agente político que vai ocupar essa cadeira. Então ele tem todo um trabalho, toda uma construção social, toda uma pegada de participação social que vai legitimar ele a ocupar essa cadeira. Então você tem uma rede que vai e volta. Primeiro o prefeito consegue todo um relatório quantitativo e qualitativo que vai dar para ele o necessário para poder aplicar de forma cirúrgica o recurso público. E do outro lado, todo o controle da população na atitude do governador, do prefeito, do governante em geral. Então você tem uma rede de influência que vai e volta. Então, assim, é participação popular mesmo. O mais esotérico que a gente possa pensar nisso no Brasil. Vai começar numa cidade e depois ir transferindo isso para as maiores cadeias produtivas e administrativas. Tem que começar da base, né? Sem dúvida nenhuma, a participação popular é extremamente importante. Hoje a gente percebe essa apatia política das pessoas. Eu não quero me envolver, não quero participar. Muito pelo contrário, tem que ir, sim, fiscalizar, se envolver, acompanhar os processos e participar de forma mais ativa. Não é só ir lá no dia da eleição, votar no seu candidato e acabou. Não, ali é o ponto de partida para você acompanhar se o trabalho está sendo bem feito ou não. Sim, a eleição é o primeiro dia. Você vai ter que, o candidato ele tem que ser monitorado e vigiado e cobrado durante os 4 anos. E quando ele terminar aqueles 4 anos, se ele quiser uma reeleição, ou se ele quiser indicar alguém, a gente tem que olhar todo o histórico dele e falar, olha, não, você durante 4 anos não atendeu a população. Ou sim, não, você cumpriu com tudo o que você prometeu, você esteve ali presente, você destinou recurso para cada projeto que a gente realmente precisava. Então esse tem a legitimidade, tem um selo do povo de questão de benfeitor. Então ele merece, ele tem legitimidade. É isso aí, né? Tem que acompanhar, tem que participar. Né? Não basta só ficar criticando e reclamando. Sim. A administração pública ela tem que zelar por ações estratégicas e manter-se dentro de um orçamento previsto. Né? Mas não é isso que acontece. Né? Na maioria dos municípios e em Juiz de Fora não é diferente. Né? Qual que é o panorama da administração pública hoje em nossa cidade? É possível resgatar Juiz de Fora no meio dessa confusão aí de falta de pagamento de professor, falta de investimento na área de saúde? Tem como resolver isso? Essa talvez seja a pergunta mais difícil, né? Porque até agora a gente está falando de ideias, de força de vontade, de participação popular, o que é muito bonito quando o negócio já está funcionando. Quando existe um problema financeiro, de financiamento, de
sistema de falta de planejamento estrutural, aí você tem que praticamente começar do zero e isso gera um custo muito alto. Existe solução, só que a gente agora tem que voltar no agente popular, quando você se forma agente político. Todo mundo faz política o tempo todo. Quando você fala sim ou não para isso, ou para aquilo outro, concordo ou não concordo, você está fazendo política. A questão é quando você passa a ser um agente político profissional, por assim dizer. Quando é que você se torna um profissional? 2 passos. O primeiro é quando você começa a destinar o seu lazer, o seu horário vago, o seu final de semana para ajuda comunitária. Quando você sente empatia por alguém, pela situação, pelo seu bairro, pela escola que o seu filho estuda e fala, não, eu preciso aproveitar um momento de folga para ir lá doar um pouquinho do meu trabalho, você está fazendo política, você deu o primeiro passo. O segundo é esse ponto. Você tem que ter qualificação profissional. Eu vinha fazendo faculdade de Direito, trabalho num prédio comercial onde tem vários escritórios de advocacia, conheço juiz, conheço pessoas que me chamam para trabalhar com eles. Vinha fazendo a faculdade, meio deste ano eu poderia pegar um estágio, poderia ganhar muita grana, fazer nome enquanto advogado, abri mão, engavetei esse projetinho e fui fazer pós-graduação em gestão pública. Fui fazer administração, fui dar a cara a tapa e fui aprender na marra, na prática, o que é fazer uma gestão. Quando você começa a fazer disso, a sua carreira, a participação popular, né, você se torna efetivamente um agente público, uma pessoa pública, aí sim você tem que ter bala na agulha para virar e falar, não, eu aprendi, a máquina pública funciona assim, vou entrar, vou me especializar, eu vou usar esse poder para o bem, para a comunidade, eu vou destinar isso aqui, porque existem vários artifícios legais, administrativos que existem, só que são negligenciados. Estou falando de LOAS, estou falando de LDO, estou falando de PPA, estou falando de tipos de financiamento que a gente poderia buscar junto ao BNDES, junto a CAF, junto a CAP, PID, leis específicas como a Lei 10.250 de 2001, que é o Estatuto das Cidades, a Lei 195 de 67, que é a lei específica para financiamento de recursos internacionais para a estruturação urbana, aí eu falo de saneamento básico, de estrada, de porto, aeroporto. Então, existe o aparato legal, falta o profissional para pegar isso e aplicar. Então, não basta a boa vontade, você tem que ter a boa vontade, ter a boa índole, a empatia, mas também tem que ter a qualificação profissional, você tem que saber o que você está fazendo. Vai se candidatar, vai exercer um cargo público, saiba o que você está fazendo. Não pode ser oportunista, né? Igual alguns que a gente tem por aí. Nossa. Nem vamos entrar no mérito dessa questão, né? Mas é importante porque é preciso gerar na comunidade esperança, né? De que tem solução concreta, né? E que a gente precisa eleger pessoas, igual você falou, realmente preparadas, compromissadas com melhorar a nossa cidade. Eleição municipal é isso, a gente tem que pensar a nível local. Sim. Não interessa se ele está alinhado com aquela ideologia externa, da esquerda, da direita, não. Ele vai trazer projetos que vão melhorar a nossa cidade. Vamos acompanhar então esse cara. Que história que esse cara tem, essa pessoa, esse candidato. Sim, sim. Posso dar um exemplo pessoal? Nunca exerci cargo público. Trabalho com ONG, já consegui organizar todo um estatuto interno, regimento interno, burocracia, toda a questão de burocrata da fundação e organização de uma ONG eu consegui organizar. Assim que eu comprei meu apartamento, me ofereci para ser subsíndico. Fui reeleito no meio do ano passado e ganhamos moção de aplauso pela Câmara dos Vereadores por boa gestão. Tem uma plaquinha que fala, olha, esse cara aqui sabe fazer gestão. Né? E organizei a associação do bairro, estou fazendo ajudas comunitárias, estou fazendo, ligando pessoas que conseguem fazer ações sociais, acolhimento social, cursos profissionalizantes,
dando à associação do bairro como espaço para que essas pessoas consigam se conectar. Isso você faz com que o bairro comece a ter empatia um com os outros. Você consegue fazer com que a própria população preserve o ambiente público, consiga ter uma questão de uma rede de solidariedade, de autoatendimento. Tudo isso funciona. E foi relativamente simples, por incrível que pareça, foi relativamente simples. Eu só precisei dar toda uma estrutura, todo um aparato administrativo, estrutural, para que essas pessoas conseguissem fazer o que elas sempre quiseram fazer. Só que ao invés de elas ficarem isoladas, eu consegui conectá-las. Conexão entre as pessoas é o que está sendo mais necessário hoje no mundo. Sim. Ligar esses pontos e estabelecer realmente uma rede de apoio e de solidariedade, igual você colocou. Quais são suas perspectivas para as eleições municipais agora em 2020? Essa é a parte triste da história. Por mais que a gente esteja pedindo por transparência, por renovação, por nova política, pelo fim dos conchavos, o que eu tenho visto é justamente o contrário. O discurso é uma, a prática é completamente diferente. Infelizmente. Só que eu sou esperançoso. Eu acho que eu busco isso lá na minha primeira graduação como professor de História. Eu vejo, desde 2013 para cá, uma participação popular muito violenta e muito positiva. Você não via pessoas saberem de qual é salteado os 11 ministros supremos, agora da seleção brasileira, de olho fechado, de com o pé nas costas. Hoje, praticamente qualquer pessoa na rua sabe pelo menos 2, 3, 4 ministros do Supremo, sabe quais são os senadores, quais são os deputados. Então você tem uma participação, um crescimento, um amadurecimento da pessoa pública do brasileiro muito interessante. Pegar as últimas eleições nacionais como exemplo. Você teve no Senado uma renovação muito expressiva. Muito expressiva. Na Câmara dos Deputados, por mais que tenha ali uma zebra, uma outra jabuticaba que apareceu por conta de onda disso, onda daquilo, você teve uma renovação muito interessante em jovens que apareceram, como o Felipe Rigoni, Tato do Amaral, os meninos do Novo. Você teve ali pessoas com uma qualificação profissional muito interessante, com uma juventude que não se via, né, ali presente naquele parlamento de 503 deputados. Independência de direita ou esquerda. Enfim, isso, citei o Felipe Rigoni, citei os meninos do Novo, então, teoricamente são antagônicos, né, em questão de ideologia. Mas ali a gente tem pessoas que estão renovando uma política, dando gás novo na política brasileira, isso graças a uma consciência, uma acordada população. Então eu vejo, isso veio como experiência inicial. Esse ano, 2020, eu acho que os candidatos a vereadores, candidatos a prefeito vão ter que suar muito. Vão ter que suar muito para a nossa população, que eles são viáveis eleitoralmente. Espero que sim, né? Porque a lógica aqui em Juiz de Fora é que você se elege, né, se você estiver associado a um dos 3 grupos políticos aqui da cidade. Sim, né? sim. Não precisa nem citar quais são. Não. Mas enfim, e a Câmara é aquela coisa, né? Sim, depois que você está lá dentro, você não é que você não tenha que negociar com quem é oposição. Faz parte da política. Um estado de um partido só chama-se ditadura. Então é normal, é da política a negociação, os vários pontos de vista. A questão é, parafraseando Ciro Gomes, a que senhor você quer servir. Não se você quiser, não, vou fazer projetos sociais, vou atender a comunidade, essa é a demanda, é isso que os agentes comunitários querem, o presidente do bairro relatou, os diretores de escolas estão dizendo isso, vou atender a esse chamado. Você vai ter que negociar. Não estou falando de coisas escusas e coisa e tal. Agora, você vai ter que sentar para negociar com quem, teoricamente, é a oposição. Você vai chegar lá e falar, olha, a demanda do povo é essa, vou lutar por isso aqui, essas são as minhas pautas, seja transparente. O tempo todo, né? Honestidade, né, acima de qualquer coisa.
Uma das competências mais necessárias no mundo hoje, que a gente falou aqui várias vezes, é a empatia, né? Enquanto a qualificação ela é estratégica, o coração é essencial, porque é através... Vou repetir. Uma das competências mais necessárias no mundo hoje, como a gente disse várias vezes, é a empatia. Enquanto a qualificação é estratégica, o coração é essencial, pois é através da inteligência emocional que poderemos conviver de forma mais equilibrada e harmônica nessa sociedade aí tão desejada por nós. O que você faz para tornar a sua comunidade um lugar melhor? Olha, você falou empatia. Empatia, para mim, é você sentir no outro a dor do outro, né? Impacto, né? Estar dentro. Então você tem que sentir. Se você olha para o outro e fala que aquilo está errado, que aquilo dói de alguma forma no outro, você tem empatia. Então, você tem que se sensibilizar com a dor do próximo. Você tem que olhar para uma situação e falar, isso está errado. Não adianta eu ter uma Ferrari, uma BMW lá do ano e ter pessoas passando fome, ter professores com salário atrasado, ter, né, trabalhadores da área de saúde lá sem gás para atender o mínimo, né? Então você tem que olhar para aquilo ali e falar, não, se isso me incomoda, você tem empatia. Então você tem que canalizar, isso dói, né, assim, aquilo lá te tira do sério, você olhar uma situação triste, você olhar uma pessoa passando fome, passando necessidade. Se isso te incomoda, ótimo, isso é muito bom. Significa que você tem um coração, não uma pedra no lugar do peito. Agora, você tem que canalizar essa força para uma coisa boa. Você tem que virar e falar, não, isso está errado. O que eu posso fazer para melhorar? É me oferecer como presidente de bairro? É me oferecer como doando, fazendo cesta básica, doação de agasalhos, para poder dar o mínimo de conforto para quem está precisando? Ótimo, se é o que você pode fazer, faça. Que é o que vai vai dar o mínimo de conforto. E quando você começa a trabalhar junto com associações, juntos com organizações que prestam benefício para alguém, para pessoas de baixa renda, etc., aquilo vai gerando uma corrente do bem que é maravilhosa. A gente não imagina a força que tem quando várias pessoas se juntam em um bem maior. Tudo começa com um sorriso também, né? O nosso jeito de tratar o outro, né? Nessa conturbação ideológica que a gente está vivendo, a gente está esquecendo um pouco as boas maneiras, né? Um trato social adequado, a gentileza, né? Que gera gentileza também. Sim. Isso é muito importante. Bom, Felipe, a gente tem um time aí no programa. Eu queria que você falasse um pouquinho aí quais são as suas considerações finais e uma mensagem aí para quem nos assiste. É difícil falar tanta coisa em tão pouco tempo. Eu me sinto, como professor, eu sinto assim, que eu preciso de mais tempo, preciso explicar, eu preciso mostrar o que está acontecendo, mas é fundamental participar. É fundamental, você não precisa ser candidato a nada. Se quiser, ótimo. Se você acha que você tem potencial, faz. Se não encontra em ninguém a mudança, seja você a mudança. Mas você precisa participar. Você precisa ver no outro alguém, um ser humano, né? Uma pessoa que merece o respeito, merece dignidade, merece todo o amparo, carinho que é necessário para uma pessoa. Então faça uma coisa, pode ser pequena, como a Mara falou, um sorriso, um obrigado, um boa tarde, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, quando você começa a espalhar o bem, você faz essa rede de influência de bem, isso é muito gratificante. E gratidão. A gratidão é a melhor coisa que tem. Quando você vira para o lado e vê que aquela pessoa conseguiu andar sozinha, que está indo bem, que está feliz, graças a uma pequena ajuda sua, faz toda a diferença. Para ela e para você. Felipe, muito obrigada por você ter comparecido aqui. Muito obrigado. Tá? Tendo aí outros projetos, a casa está sempre aberta. Se quiser apresentar mais alguma coisa, ideia, seja bem-vindo sempre.
por Tá favor. bom? Muito obrigado, gente. Siga o canal da Mara, vão compartilhar, vão fazer essa rede prosperar. Com certeza. Até a próxima. Tchau.